tiver iniciado, tá? Gravando, senhor presidente. Muito obrigado, Jailson. Bom dia a todos. Estamos iniciando a sessão de julgamento da terceira Câmara Julgadora do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é dia 13 de dezembro de 2023. Sejam todos bem-vindos. Bom, eu retirei o processo da Juliana Flores e já dispensei ao advogado, retirei da pauta. Agora nós temos aqui, só um minuto, sumiu parte da minha tela. Vamos lá, bom, o doutor Biava, que é o patrono da Pompeia, está presente, então vamos iniciar por ele. O Pompeia S.A., Indústria e Comércio, relatora a doutora Mara Caramico. Doutor Biava, abre mão do relatório? Sim. Doutora Mara, se possível, um resumo das acusações, por favor. Só um minutinho, presidente. São 3 acusações. Infrações relativas ao crédito do imposto, então creditou-se de ICMS no montante de X, no período de X, devido a operações de entrada de mercadorias, gás, liquefeito de petróleo, sujeito ao regime de substituição tributária. O contribuinte utilizou o valor do ICMS-ST destacado na nota fiscal eletrônica para crédito da operação. Por tratar-se de operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição e com redução de base de cálculo, para crédito para cálculo do valor do crédito, o contribuinte deveria ter calculado o ICMS mediante a aplicação da alíquota interna sobre a base de cálculo que era atribuída à operação própria do remetente, aplicando a redução de base de cálculo prevista no artigo 8º. A segunda também deixou de pagar ICMS na operação própria, no montante de tanto, no período de tanto. Conforme demonstrativo, o contribuinte fez uso do crédito outorgado, autorizado pelo artigo 2º. Cumulativamente, utilizou o benefício fiscal da redução da base de cálculo, prevista no artigo 39, inciso 2 do RICMES. E a terceira infração deixou de pagar ICMS na substituição tributária do montante de tanto, por emissão de notas fiscais, modelos tais, relacionados no demonstrativo. Com relação aos itens 1 e 3, procedeu à liquidação. Houve liquidação e conforme atesta o núcleo de cobrança fiscal. Então aqui a gente... Doutora Mara, então só está falando do item 2. Só o 2. Só o 2. Okay. Perfeito. Doutor Biava, por favor. Bom dia a todos, a ilustre Câmara aí, doutor Belmar, a relatora doutora Mara Caramico, doutor Adolfo, doutor Sérgio Saad. Basicamente, né, os nossos memoriais que a gente juntou, referente ao item 2, né, que o item 2 tem a exigência do pagamento de uma diferença de ICMS sobre uma ampla lista de produtos que são comercializados pela Pompeia S.A. Na verdade, são produtos alimentícios, né, que têm uma redução de base, e basicamente a alegação é que que a redução de base do artigo 39 do anexo 2 do RICMES tinha sido cumulada com o crédito outorgado do amendoim, né? O amendoim é um insumo da indústria alimentícia, né? Só que, né, depois de já ter sido protocolado o recurso, né, para a segunda instância do TIT, foi verificado pela empresa que um certo número que há produtos que utilizam a matéria-prima de amendoim, mas existem diversos outros produtos que não utilizam o amendoim como insumo, que acabaram sendo arrolados pelo fiscal nos demonstrativos da autuação, né? Então, na verdade, mesmo aqueles produtos que não tinham na sua composição nenhum elemento de amendoim,
o auditor externo ele incluiu ele no auto de infração. Esses produtos, em sua maioria, são produtos da linha de chocolate, né? Mas de uma linha que não vai amendoim. Então, basicamente, em prestígio aí a verdade material, né? Conhecendo a técnica aí, né, do tribunal, e que a segunda instância aí é justamente o órgão que tem essa capacidade de olhar os fatos, né? Porque se depois chegar na Câmara Superior, eles não vão se debruçar sobre os fatos, né? Então, foi juntado uma documentação probatória que, na verdade, são os catálogos dos produtos, que são os relatórios técnicos dos produtos, que estão nas folhas 2406 a 2752, né? Que justamente demonstram que existem vários produtos, né? Tem toda a composição dos produtos. A indústria alimentícia ela é bem rigorosa, né? Para fins... Você tem que dizer exatamente a composição de cada produto. Então, esses relatórios eles existem até para cumprir outras normas de segurança dos produtos, né? E é uma indústria alimentícia que tem produtos que são bastante populares, né? Às vezes aquele produto que vende ali na escola, que a criança come, né? Tem desde a paçoca que vai amendoim, como outros produtos que não têm o amendoim na sua composição. E para... No caso, né, se for feita uma diligência, né, que seria interessante, a empresa ela não, né, ela teve o cuidado, né, a gente teve o cuidado de fazer o recálculo do demonstrativo do fiscal utilizando a mesma metodologia, só que excluindo os produtos que não utilizam amendoim, ou seja, mantendo apenas os produtos que utilizam amendoim. Essa planilha ela foi anexada a partir das folhas 2573, né? Porque a empresa achou por adequado recompor esse quadro, até porque a gente sabe que se for para a diligência do fiscal externo, existe uma dificuldade ali, né, de você retrabalhar com aquelas planilhas, então a empresa procurou demonstrar qual que seria o valor se mantivesse apenas os produtos que utilizem o amendoim, né? Em termos da tese, a gente continua acreditando na tese do recurso ordinário, de que o crédito outorgado ele não seria um benefício fiscal e não ensejaria, né, a necessidade de não utilizar a redução de base, né? Mas, caso a Fazenda entenda, né, que o crédito outorgado é um benefício fiscal que não possa ser cumulado, então a gente acredita no cancelamento do auto de infração, mas se essa não for a interpretação da Fazenda, a gente entende que deveria, então, ser determinada a conversão em diligência para que os auditores fiscais se manifestem sobre os catálogos técnicos dos produtos e sobre uma planilha que considerasse, então, apenas os produtos que utilizam o amendoim na sua composição, né? E daí fico à disposição aqui da doutora Mara Caramico, do presidente, do doutor Adolfo, do doutor Sérgio, na representação fiscal, para quaisquer dúvidas, né? Daí, adicionalmente, eu só menciono que até a representação ela citou uma consulta da consultoria tributária, que é um órgão muito prestigiado aí da Cefaz, né? Então, na folha 2383-2384, a representação citou a consulta 6341 de 2015, né? Mas se a gente abrir essa consulta que está no site da Cefaz, né, ela é pública, a gente vai ver que essa consulta ela fala de uma aquisição de amendoim cru e depois esse amendoim é industrializado e é feita a venda do amendoim torrado, né? Que é uma interpretação relacionada justamente à redução de base do 39. Mas é uma situação em que o amendoim é insumo, né? Então, seria importante a gente separar as situações de produtos que não têm relação com o insumo do amendoim. Eu agradeço e um excelente julgamento e trabalho a todos vocês. Fico à disposição para dúvidas. Muito obrigado, doutor Biava. Doutora Mara, algum questionamento ao patrono? Então, doutor Biava, essa planilha que o senhor está falando, o senhor juntou nos memoriais, foi isso? Doutora Mara, foi juntado nos memoriais, porque realmente essa situação, ela
ela surgiu após a apresentação do recurso. Então, ela está nas folhas 2573 a 2693. Tá, a realmente. sua colega, quando teve aqui a última vez, ela ressaltou que tinha feito essa sustentação oral, e eu não tinha, essa sustentação oral, desculpa, esse memorial, e eu não tinha incluído no voto, foi por isso que ele foi retirado, e agora eu vou me manifestar, tá? Obrigado. Então, indo ao voto, essa acusação do Doutora Mara, só um minuto. Desculpa. Doutor Adolfo, algum questionamento? Nenhum. Muito obrigado. Representação fiscal, doutor Marcos. Eu não tenho questionamento, gostaria de fazer um esclarecimento a respeito dessa alegação do contribuinte. Não teria relação ao crédito outorgado do amendoim com as saídas. A única relação que existe é que foi utilizado o crédito outorgado quando ele adquiriu o amendoim e ele vendeu as mercadorias dele com a base de cálculo. A legislação não exige que seja o mesmo amendoim que saia que tenha a redução da base de cálculo. Qualquer mercadoria utilizou os dois benefícios fiscais. Tá? Então, não teria sentido a saída ser composta de amendoim. O único esclarecimento que eu gostaria de fazer. Obrigado. Obrigado, doutor Marcos. O doutor Sérgio Saad, algum questionamento ao patrono? Não. Eu estou de acordo com o que o doutor Marcos falou aí. É exatamente isso. Perfeito, muito obrigado. O doutor Biava, os memoriais vieram agora, não foi? Porque tem uma petição aqui que eu estou vendo nos autos, que ela é de dia 1º de dezembro de 23, ou seja, desse mês. E aqui é uma petição, não são memoriais, certo? Na verdade, a gente acabou subindo acabou subindo duas vezes, né? Na verdade, teve uma juntada que foi feita justamente essa do dia 1º, dos relatórios técnicos dos produtos e das planilhas, e depois eu juntei no dia 8 os memoriais, que são só 2 páginas mesmo, né? Que é basicamente o que a gente fez a leitura agora. Perfeito. Deixa eu dar doutora Maria, eu estou dando uma olhadinha aqui nesses documentos, só um minutinho. Muito bem. Doutora Mara, vamos ao voto? Pois não. Versa a acusação do item 2 sobre a falta de pagamento do ICMS na operação própria no montante de X, período de janeiro de 2020 a 21, dezembro de 21, por emissão de notas fiscais eletrônicas relacionadas no demonstrativo 5 e 6, referente a operações tributadas com erro na determinação de base de cálculo. O contribuinte faz uso de crédito outorgado, autorizado pelo artigo 2º do anexo 3 do RICMES, e cumulativamente utilizou o benefício fiscal da redução da base de cálculo prevista no artigo 39 do anexo 2 do RICMES, sendo que o item 3 do parágrafo 1º desse mesmo artigo 39 proíbe a acumulação. A infração se comprova pelo relato circunstanciado, demonstrativo 5 e demonstrativo 6, elaborados através de notas fiscais eletrônicas emitidas pelo contribuinte e demais documentos juntados aos autos. O citado parágrafo 3º, o item 3 do parágrafo 1º do artigo 39, anexo 2, é taxativo ao vedar a acumulação do benefício de redução de base de cálculo com qualquer outro benefício fiscal. E aí eu transcrevo. Portanto, por ter se socorrido de ambos os benefícios, e a autuada incorreu em infração à legislação tributária, infringindo o disposto no artigo 85, inciso 1, a linha C da Lei 6.374, que também transcrevo. O recorrente alega em seu recurso a inconstitucionalidade existente na disposição legal de que o contribuinte... Tem que fazer uma correção aí, né, doutora Mara? Qual? O recorrente alegada. Alegada. Tá, depois Tá. você me abre de novo o que eu faço. Uhum. Alega em seu recurso a inconstitucionalidade existente na disposição legal de que o contribuinte que faz uso de crédito outorgado, autorizado pelo artigo X, não pode utilizar cumulativamente o benefício fiscal na redução de base de cálculo
prevista no artigo X. Nesse sentido, veja-se que o recurso apresenta sobre essa questão em folhas 2359 e 2363, segundo trechos que descrevem abaixo. E aí eu copiei. Pois bem, a isenção, assim como redução de base de cálculo, redução de alíquota ou de base de cálculo, ou mesmo crédito outorgado, são benefícios fiscais concedidos pelo Estado ao contribuinte. Como tal, são favores legais que, além de poderem ser extintos a qualquer tempo, também podem sofrer limitações para o seu uso, já que o próprio nome já diz, é um benefício fiscal. Dessa forma, cabe ao Estado impor as limitações que entende serem plausíveis para a utilização do valor legal que ele mesmo concede ao particular. Portanto, não vislumbro qualquer irregularidade, ilegalidade ou inconstitucionalidade no fato do Estado limitar o uso do crédito outorgado ao não uso pelo mesmo contribuinte de qualquer outro benefício legal, ainda que seja ele concedido por lei. Cabe ao contribuinte escolher o que prefere, mas uma vez eleito não pode ficar ao seu bel prazer trocando de posição ao seu talante sempre que lhe for mais favorável um ou outro. Ademais, a legalidade e inconstitucionalidade de lei vigente que não foi declarada inconstitucional não é matéria de competência desse tribunal pelo artigo 28, motivo pelo qual o recurso não pode ser conhecido neste particular. Da mesma forma, a multa aplicada que o recorrente entende ser confiscatória não foi conforme o preceito legal vigente não declarado inconstitucional, sendo que também quanto a ela, esse tribunal não pode se manifestar pelo mesmo motivo que a ela também se aplica o artigo 28 da referida legislação. O recorrente protocolou petição na forma de memoriais, requerendo a conversão do feito em evidência, alegando que, no caso, não houve acumulação de benefícios, já que os produtos da linha chocolate da empresa não foram adquiridos com a utilização do crédito outorgado, amendoim, mas ocorre que, mesmo que não contendo amendoim em sua composição, o fiscal incluiu os produtos da linha chocolate no demonstrativo 2 e 3, que compuseram o cálculo da diferença a ser paga pelo recorrente dos produtos que foram comercializados com a redução de base de cálculo do ICMS. Infelizmente, o argumento não pode ser analisado neste momento, dado que não foi objeto da impugnação, nem mesmo do recurso que ora se analisa, sendo argumento novo e inovador, que inclusive não foi objeto de maior análise ou prova, quer pelo fisco, quer pela representante fiscal, quer pelo próprio contribuinte, que no curso do processo sequer alegou tal fato. Por este motivo, não conheço do pedido do recorrente. Assim, uma vez demonstrada a infração que não foi infirmada pelo recorrente, fica a mesma mantida. Ademais, não cabe ao fiscal efetuar a conciliação dos lançamentos realizados pelo recorrente, refazendo a sua escrita fiscal para compensação ou lançamento dos créditos outorgados com efeito da pretendida compensação com eventuais reduções de base de cálculo utilizados pelo recorrente. Isto posto, conheço parcialmente do recurso interposto na forma acima justificada e, na parte conhecida, nego-lhe provimento para manter a decisão recorrida. Eu tenho que fazer algumas correções aqui. Você pode reabrir? Já tá habilitado. Tá. Que eu, inclusive, coloquei como conhecido integralmente, é conhecido parcialmente. Tá. Só um minutinho que eu vou corrigir aqui, tá? Perfeito. Enquanto isso, doutora Mara, eu vou abrindo as discussões, ok? Vamos começar pela representação fiscal. Doutor Marcos. Sem considerações, senhor presidente. Obrigado. Muito obrigado. Doutor... Desculpem. Doutor Bergamini. Nenhuma consideração. Perfeito. Doutor Sérgio Saad. Sem considerações, presidente. Muito obrigado a todos. Eu também não tenho considerações, vou acompanhar o voto da relatora. Só um minutinho, tá? Vamos só aguardar ela fazer as alterações aqui. Só uma dúvida aqui, em relação aos demonstrativos, o Marcos está me chamando a atenção aqui, que seriam o 2 e o 4, mas a infração fala em 5 e 6. Está demonstrada no 5 e 6.
Acho que não tem nem o demonstrativo 6 nos autos. Por isso que eu estou falando, eu achei É o- estranho, porque o- a própria infração fala em demonstrativos 5 e 6. Mas espera aí. Deixa eu ver. Você viu o relato original ou do Red Hat? Não, eu vi do relato original. Então, O Red Hat isso está que correto. acontece. Então tá. Então eu vou fazer isso, pode deixar. Tá. Só um instantinho. Essa minha tosse é refluxo. Passou no médico. Descobriu? Se não tem outro sintoma, eu passei no médico semana passada, é refluxo. Minha mãe também tinha isso. E era isso mesmo, era refluxo. Deixa eu só ver uma coisa aqui, onde é que está isso aqui. O Red Hat está nas folhas 11h40, se você quiser ver. Não, eu estou só tentando achar onde é que eu... Ah. Onde é que eu vi o negócio, Segundo mas eu parágrafo, depois a partir do voto. Isso. Esse é o breve relatório e passo ao voto. Primeiro parágrafo, versa a acusação. Segundo, o contribuinte faz uso do crédito. É 2 e 4, certo? É só uma vez que está citado? Só para fazer a coisa certa aqui. Só. Tá. E aonde está o alegado aqui? Deixa eu ver onde é que está. O recorrente alega. Pronto. Perfeito. Ixi. Peraí. Deixa eu ver se deu certo aqui. Doutor Biava, só um minutinho, por favor. Eu ponho conhecido parcialmente não provido, certo? Você falou que não teria conhecido integralmente. Então, por isso que, na verdade, eu não conheci integralmente, eu conheci parcialmente. No voto está parcialmente. Então, eu registro como não provido, certo? Isso. Conhecido parcialmente, não provido. Pronto. Perfeito. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Pronto, está registrado. Concluído? Tá registrado. Ok. Encerrando debates. Quórum. Doutor Sérgio, doutor Adolfo, confirmar a presença, por favor. Em votação. Encerrando a votação. Encerrando o julgamento. Doutor Biava, então foi conhecido parcialmente e negado o provimento. Ok? Ok, uma boa manhã a todos vocês. Obrigado. Você também. Foi um prazer revê-lo. Obrigado, abraço. Abraço. Meu computador está oscilando um pouquinho, viu? O doutor Bergamini, eu não vi o patrono da M-Shop, viu? Ver quem que é. Agora eu vejo. Doutor Dalla Torre, o senhor nos ouve? Escuto sim, bom dia a todos.
Vou pedir para habilitar a câmera também. Só um minutinho que eu estou tendo uma dificuldade para habilitar aqui. Tá. Se o senhor preferir, eu posso ir para outro processo, depois a gente volta. Sim, pode ser. Ótimo. Doutor Bergamini, então Não posso. vamos para BJ Reciclagem. Vamos lá. Relatora, doutor Bergamini, vista minha. Doutor, vamos lá? É Bishop ou... Não. Espera aí. BJ Reciclagem. Tá, vamos lá. Na vista minha no outro, desculpa. É. Perdão. Não é BJ. Eu não estou conseguindo ver o voto do Dr. Bergamini. É. Eu não postei ainda, vou fazer isso agora. Ah, tá bom. Eu já vou repetir para vocês. Eu acho que a banda larga aqui está bem ruim. Então eu posso demorar um pouquinho, às vezes, a falar. Doutor Bergamini, já junte, por favor, o voto. Estou fazendo isso. Eu acabei de registrar. O advogado está presente? Não tem esse não, né? Não, esse não tem. Só que não... chegou aqui já. Demorou, mas veio. Bom, o caso envolve a temática do idôneo, mas não é crédito de fornecedor idôneo, porque a operação tem diferimento. Então, é a cobrança do semestre diferido por conta do fornecedor sendo idôneo. Semelhante. Então, sem delongas, eu vou direto aqui aos elementos do caso concreto. Que é o seguinte. A consulta ao Sintegra foi posterior às operações, não anterior. Existe comprovações de pagamento de modo satisfatório, olhando os pagamentos, porque os TEDs batem com movimentação de conta corrente, mas eu rechaço esse dado pelo seguinte. A gente está falando aqui de comércio de produtos decorrentes de animal, né? Sebo de boi, essas coisas. O transporte desses itens não é uma coisa simples de ser feito. Você tem algumas regulamentações do Ministério da Agricultura, da Pecuária, da CETESB, da Anvisa. Tem que ter certos lacres, certas documentações, certas burocracias que geram muita documentação. Então, essa documentação sobre o transporte poderia ter sido juntada aos autos e não foram. E o fiscal, quando ele vai bater a placa dos veículos que constam das notas fiscais, ele verifica que são veículos de passeio, não caminhões.
Então, com esse dado em mente, da obrigatoriedade de ter certas documentações, certas burocracias para fazer o transporte, e aqui não consta, eu coloco certas dúvidas nesses comprovantes de pagamento. A gente sabe que quando o tema inidôneo começou a ser julgado aqui pelo TIT lá nos anos de 2010, talvez, 2011, né? E as operações eram feitas em cheques, os cheques eles circulavam entre os vários partícipes via endosso. Eu não quero falar sobre o que eu não sei, mas o que eu faço impelido pela minha liberdade de juízo de valor, dado que o transporte ele é completamente inexistente à comprovação, então eu coloco dúvidas no campo das elucubrações, sem fazer as informações, que talvez esses valores pudessem ter circulado em contas correntes de terceiros para fazer o reembolso do custo de aquisição, né, do suposto sebo do suposto produto animal, para posterior ressarcimento e tudo mais. Então, eu conheço o ordinário, mas mantenho a decisão corrida, voto em auto-fração, nos atos seus e proferidos, por conta de todos os elementos de provas que eu vi, e esse é o voto. Muito bem, discussão. Representação fiscal. Nenhuma consideração, senhor presidente. Muito obrigado, doutora Mara. Doutora Mara. Ai, desculpa, estava no mudo. Eu vou acompanhar a doutora Bergamini, porque eu entendo que, neste caso específico, as Sua imagem não está boa, está cortando. Agora sim. Melhorou? Pouquinho. Está cortando, só dá para ver do nariz para cima. Ah, é? Para mim, eu estou normal, então não sabia. Eu concordo com o doutor Adolfo, neste caso específico, em desconsiderar os pagamentos, porque não se tem uma certeza, dado ao que ele falou em relação aos transportes. Tá? Só isso. Muito obrigado, doutora Mara. Doutor Sérgio Sádio, alguma consideração? Não, nenhuma consideração. Eu só queria acrescentar que eu trabalho aqui na DRT12 e tem casos bem semelhantes com o mesmo tipo de infração. Parece que é uma prática recorrente desse pessoal que vende sebo fazer essa prática. A gente pegou aqui, acho que uns meses atrás, um caso exatamente igual de uma outra empresa, né? Que os lacres não estavam rompidos, né? Então tinha transferência de um caminhão para o outro, não tinha rompimento de lacre, então deveria ter. Então, enfim, como você falou, Sádio, me parece que é uma prática do setor mesmo. Muito obrigado a todos. Eu acompanho o relator também. Com isso, encerramos as discussões. Quórum. Em votação. Encerrando votação. Encerrando o julgamento. Próximo processo, M-Shop Comercial Limitada. Do doutor Dalla Torre. Doutor Felipe, o senhor já fez sustentação oral, né? Já foi feito nesse caso, né? Sim, já foi feito. Eu estou com um probleminha aqui para acessar a câmera. Eu pergunto se é realmente necessário aqui para acompanhar o julgamento. Não, não precisa, não é necessário. Como a sustentação oral já foi feita, então não é necessário. O senhor só vai acompanhar hoje, certo? Perfeito. Ok, então. Muito obrigado. Então, vamos lá, doutor Bergamini. Se quiser ler o voto...
São várias acusações. Como já foi feita a SO, você já pediu visto, já viu o processo, eu vou direto para o caso concreto, sem passar por questões jurídicas. Sabe? Perfeito. Bom, então, caso concreto. Os elementos dos autos que indicam o seguinte: a declaração de idoneidade do fornecedor, Schmidt Indústria e Comércio, e, consequentemente, a nulidade da inscrição, retroagiu a data da constituição do próprio estabelecimento. Não há nos autos comprovantes de consulta à situação cadastral. Em relação à comprovação de entradas de mercadorias, há nos autos registro de entradas que indica que estruturou os documentos. Quanto aos fretes, documentos emitidos pelo fornecedor idôneo indicam apenas que serviços ocorreram por sua conta, sem mais informações no quadro de transporte. Então, o fornecedor que fez o transporte. Não há nos autos qualquer documento que comprove as tratativas comerciais, tais como e-mails, pedidos de compra, telefone, etc. Quanto ao pagamento, a recorrente trouxe comprovante interno em formato TXT dos documentos. Como dito, a consulta ao cadastro do fornecedor idôneo não foi comprovada pela recorrente, então por isso não foi exigente. No que tange à entrada das mercadorias, vejo que a expiração ocorreu, mas isso não faz prova isolada, porque quaisquer documentos podem ser registrados no livro de entrada. Em relação às negociações comerciais, não há nos autos qualquer comprovante nesse sentido, de que existiram negociações. Quanto aos pagamentos, os relatórios TXT emitidos pela recorrente não são só documentos internos, senão uma forma comprovante. Em suma, eu não vejo qualquer tipo de elemento que possa demonstrar boa-fé. Quanto à solidariedade, é colocado que não há interesse comum por sonegação de imposto. Olhando o caso, passando em questões jurídicas, no caso PET, considerando que as notas fiscais emitidas pelo fornecedor foram obtidas como idôneas, a recorrente não comprovou sua boa-fé e não há dúvida de que o recebimento foi desacompanhado de documento fiscal. Então, por tal razão, o interesse comum se evidencia no próprio infração. Crédito devido de CMS e própria ST em retorno de mercadoria. As acusações dos itens 2 e 7 falam de crédito devido próprio ST pelo fato de a recorrente ter emitido nota fiscal de entrada sem comprovação da recusa. Em sua defesa, ela alega que cometeu um erro formal de obrigação acessória e sendo devido à glose do crédito do imposto. Nesse ponto, eu acho que não existe razão para o contribuinte. Passando aqui as questões relativas à legislação, eu digo que da leitura dos dispositivos transcritos, tem que os créditos de retorno não entregues estão condicionados a formalidades que não foram observadas no caso concreto. Então, por essa razão, mantém as infrações. Item 3 e 4, crédito devido de CMS, próprio ST, escriturados nas guias sem comprovação de origem. Então, item 3 do AIN trata sobre crédito de CMS decorrente de valores lançados pela recorrente no campo específico, sem que a origem fosse comprovada. O item 4 é o creditamento do CMS-ST, pela mesma razão. Passando aqui as alegações, já indo para o que eu concluo. No caso em tela, resta incontrovérsia nos autos que a recorrente apurou o saldo credor em montante superior aos valores aqui discutidos e que o eventual estorno dos créditos não resultaria em imposto a pagar. Ademais, não está considerado nos autos a existência de qualquer embaraço ou dificuldade de fiscalização, além de fraude e simulação, e não tem nos autos informação de débito escrito ou dívida ativa. Quanto à existência de autuação anterior por qualquer das infrações dos artigos 85 da Lei 6374, nos últimos 3 anos, em consulta ao serviço de página do TIT, verifico que a recorrente possui 2 outros autos lavrados. Então, com base nos quesitos apresentados alhures em razão do que for alegado pela recorrente, penso que as infrações 3 e 4 devem ser canceladas, porque, enfim, não representam qualquer tipo de prejuízo horário. Itens 8 e 9, crédito devido de CMS, valores superiores aos da nota fiscais e devolução por não contribuintes.
O item 8 do AIN trata de creditamento indevido do imposto decorrente de crédito em valor superior ao valor destacado nos documentos fiscais que ampararam a entrada das mercadorias. O item 9 trata de crédito indevido referente ao ICMS destacado em notas fiscais emitidas pela própria recorrente para cobertar operações de devolução adquiridas por não contribuintes. Depois de relatar o que disseram as partes, eu digo, inicialmente, como ressaltar que a alegação de existência de saldo credor de ICMS para os itens 7 e 8 não foi analisada na decisão pelo julgador tributário de origem de primeira instância, em razão de não ter sido aventada pela recorrente em sede de defesa. Com efeito, não havendo decisão de mérito sobre a matéria de instância, vedada sua análise em segundo grau por supressão de instância. E aí, partindo para os finalmente, eu digo o seguinte, em relação aos itens 8 e 9. Assim como relatado pelo julgador tributário, observo que o trabalho fiscal foi realizado com precisão, restando absolutamente clara a infração cometida e a sua instrumentalização. Tanto é que a recorrente, ainda que de maneira simplista, se defendeu no mérito, demonstrando que compreendeu a sua acusação e a capitulação. Dessa medida, está bem claro que o item 8 tem uma acusação firme e sabida. O 8 e 9, né? Ele ainda fala aqui sobre algumas decisões do TIT a respeito e fala que os itens 8 e 9 estão confirmadas, as infrações. Item 11 do AIN, remessa mercadoria para destinatário diverso dos documentos fiscais. Então, no item 11, a recorrente alega que a capitulação da multa foi alterada de ofício pelo julgador tributário, que por essa razão deve uma modificação da natureza da infração, e isso não poderia ter sido feito. O fiscal atuante informa que, por erro no sistema, não constou no fim do relato da infração os dispositivos de infringência de penalidade. O julgador tributário promoveu a correção do item 11, dentro do que permite o artigo 13 da nossa Lei 13.457/09. Então, não vejo qualquer tipo de problema, porque foi cumprida a legislação processual, infração fiscal mantida. Acréscimos legais, eu mantenho todos os acréscimos e com relação à Selic, eu aplico a súmula item 10, a súmula 10 revisada. Dispositivo, faço exposto com esse do ordinário, dou-lhe parcial cumprimento para, no mérito, manter os itens 1, 2, 7, 8, 9, 10 e 11, afastar o 3 e 4 e limitar os juros à Selic. É como voto. Muito obrigado, doutor Bergamini. Eu pedi vista apenas para tratar dos itens 3 e 4. Eu já antecipei o meu voto à Câmara e digo, eu já na síntese do meu voto, em síntese, houve o afastamento das acusações fiscais relativas aos itens 3 e 4 do AIN, sob entendimento de que 1. Não houve prejuízo ao fisco. 2. Foram atendidos os requisitos de que trata o artigo 1º da Portaria SRE, número 51 de 2003. E 3. Nos últimos 3 anos não teria sido lavrado AIN em face da autuada. Ouso divergir. A uma, porque eventual falta de prejuízo ao fisco não tem o condão de legitimar a conduta antijurídica praticada pelo contribuinte no momento em que se apropriou dos créditos espúrios, dos créditos a que não tinha direito. Trata-se de infração de mera conduta, que não exige o resultado prejuízo ao fisco para sua consumação. A infração se consuma com a simples conduta de se apropriar do crédito indevido, como foi o caso. A Du tem o microfone aberto, vou pedir para fechar, por favor. A duas, porque a decisão é extra petita, dado que a recorrente nada disse quanto à portaria SRE 50 de 2023, assim como nada disse em relação a seus antecedentes fiscais ou a outros AINs anteriormente lavrados contra si. Argumento... Tem que fazer uma correção aqui. Desculpa. Perdão, vou fazer uma pequena correção de digitação.
contra si. Vou repetir a leitura. A duas, porque a decisão é extra petita, dado que a recorrente nada disse quanto à portaria SRE 51 de 2023, assim como nada disse em relação a seus antecedentes fiscais ou a outros AINs anteriormente lavrados contra si, argumentos estes utilizados para afastar as acusações fiscais, itens 3 e 4 do AIN. Além disso, o afastamento das referidas acusações também se fundamentou em dados não constantes dos autos, vez que informa que, abre aspas, quanto à existência de autuação anterior por causa das infrações previstas no artigo 85 da Lei 6374 de 89, nos últimos 3 anos, em consulta aos serviços da página deste tribunal, fecha aspas, ou seja, buscou fora dos autos informações e, em função delas, decidiu a favor da autuada, surpreendendo a parte contrária com fundamento estranho à controvérsia instaurada, em clara ofensa ao princípio ao direito ao contraditório. Em casos assim, a Câmara Superior já vem entendendo que a nulidade da decisão, transcreve, etc. e tal, matéria já conhecida de todos. Nesse sentido, com a devida vênia, não pode prevalecer o voto do ilustre juiz relator sobre os fundamentos que utilizou para afastar os itens 3 e 4 do AIN exordial. Forte nesse pensar e considerando que não foram enfrentadas as alegações recursais relativas aos itens 3 e 4 do AIN, devem os autos retornar ao ilustre juiz relator para que se manifeste sobre os argumentos deduzidos pela recorrente, capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, como, por exemplo, o de indevida cobrança do ICMS em hipótese que não ocorreu a utilização dos créditos, a ausência de subsunção dos fatos à norma supostamente infringida, ou ainda que a recorrente apresentou urgia substitutiva com o estorno dos créditos, etc. e tal. É o meu voto. Então, aqui é o que nós temos de discutir nesse momento, não é nem o mérito das demais matérias aí submetidas a julgamento, mas apenas se mantém-se o voto do relator, afastando os itens 3 e 4, ou mantém o voto de vista e com retorno ao relator. Esse é o mérito. Doutor Bergamini. Vilmar, eu não mantenho o voto com relação à questão que você colocou de fatos estranhos, etc., falta de prova e tudo mais. Eu estou tentando abrir aqui a 3457, está com erro. Mas pela 3457, fatos públicos independente de prova. Não é que eu produzi prova, eu consigo ter uma relação de processo do próprio site do tribunal. Então, dado que se falou sobre a existência de prejuízo horário, e dado não é capacidade de produzir prova, mas verificar um evento de que não consta auto-infração, e isso sendo fato público que independe de prova, pode ser consultado, eu fiz essa abordagem. Então, por essa razão, mantenho o voto. Eu compreendo, doutor, mas em outros julgamentos nessa Câmara, a gente tem adotado essa posição, né? Não se pode produzir prova sem dar à outra parte o direito ao contraditório. Se essa consulta que foi feita, o juiz entende fundamental, e esse foi um dos fundamentos da decisão, você peça a gente, o que a gente faz? A gente determina que se produzam essas provas, né, que as partes produzam e que se abra o contraditório. Do jeito que está, por exemplo, a parte aqui vencida, ela não teve como se pronunciar, não teve momento de se pronunciar. Só veio saber dessa informação, desse fundamento para afastamento das acusações com o voto, né? Então, para mim, há um cerceamento de direito, sim, cerceamento de direito ao contraditório. E foi o que a gente já julgou em outros processos, nessa Câmara, em casos muito semelhantes.
É que eu não me lembro de ter visto essa questão de ser um fato público que basicamente eu não me, se você tiver até o caso, pode falar que eu não me apoio a acompanhar. Mas nesse caso aqui, a informação é pública, bastando consulta, eu não me lembro, mas eu acho que é importante manter. Vamos olhar no processo 4.1, se quiser dar uma olhada no processo 4.1.43.955, Vigochem. Nós julgamos agora em novembro. 4.1.43.955. Nós julgamos agora em novembro. Tinha essa coisa de ser informação pública? Só um minutinho que eu já tinha visto. Foi exatamente isso. O jogador de primeira instância, ele foi aos autos, ele produziu prova. E aí a gente anulou a decisão. Você consegue circular aqui essa decisão? Não, eu teria que fazer a consulta aí, que agora eu não estou conseguindo. Bergamini, o que você chama de fato público? Só para eu entender, assim... O que é público, que está disponível ao acesso de qualquer um. Então, mas imagine, se fosse o contrário. Qual que é o número do auto, desculpa? Só para eu poder pôr aqui no site. Qual? O que você mencionou. 4.1.43.955. Tá, obrigada. Eu consegui abrir aqui. E o relator, no caso, o julgador monocrático, ele disse que efetuou consultas ao sistema fazendário. Eu entendo que não basta ser uma informação pública, tem que ser um fato notório. Uma informação pública é uma coisa, teria que ser um fato notório. Caiu o avião da TAM, isso é um fato notório. Agora, se está na consulta pública, então, e o juiz entendendo que essa é uma informação importante, ele pode determinar que as partes produzam. E após é oferecido o contraditório. Agora, não pode o julgador, no meu modo de ver, ele produzir essa prova, em cima disso, ele então, só com relação a esse ponto, eu não produzi prova. Está público, né? Qualquer pessoa com selo no fiscal consegue ver. Consultar um fato que não estava nos autos. Belmar, eu acho que nesse caso que você citou é um pouco diferente, porque ele diz que consultou os sistemas da secretaria. Os sistemas da secretaria não são públicos. É o mesmo que o Adolfo fez. Não, o site do TIT. Ele pode. Aqui o site do TIT é público. Ele consegue fazer a consulta pública para ver se existe, e é um site aberto ao público. Os sites da secretaria, você precisa de senha, você precisa ser o contribuinte, e o fiscal o julgador tem acesso como, vamos dizer assim, pessoa pública, servidor público, a qualquer informação que esteja na secretaria, não no site da secretaria, mas nos sistemas da secretaria. Foi isso que ele... Eu concordo com a Mari, que eu estou vendo aqui, ó, no final da decisão, está lá que você coloca. No ponto assim, foi a decisão a qual? 2 pontos. Aí, abre aspas, 45, ponto. Tanto é verdade que a segunda GIA não terá o saldo credor a transportar ao mês seguinte. E conforme consulta ao sistema fazendário, na GIA, e aí vai. É diferente, né? É uma informação fechada. O que podemos fazer, então, se for de acordo, é baixar a inteligência para a representação fiscal
Fala. Eu acho que nem isso, doutor, porque assim, ainda que essa sua informação tenha sido oferecido contraditório, ainda assim os outros fundamentos para mim também não sustentariam essa decisão. Então, por isso, eu acho que tem que retornar ao relator. Se fosse só esse fundamento, eu acho que assim, converte diligência para que exerça o contraditório, a parte contrária. Mas não é só isso, né? Como eu disse no meu voto. Portanto, a diligência seria inócua. Tá bom. Gostaria de acrescentar, senhor presidente, é que a portaria SRE 51 de 2023, ela dispõe sobre a hipótese não lavratura de auto-infração, e foi de 2023. Esse auto é de 2019. E o artigo 4º dessa portaria, ela diz assim: essa portaria entra em vigor na data da sua publicação, aplicando-se também aos trabalhos fiscais que, na data da publicação desta portaria, estejam pendentes de decisão das comissões de controle de qualidade do auto de infração. Tá? Então, eu entendo que não se aplicaria aos autos já lavrados. Perfeito, doutor Sacuma. Mas eu nem entrei muito no mérito disso, porque essa portaria ela repete a outra, e dá para entender que uma é continuação da outra. Não entrei nesse termo. O problema é que essa discussão não foi trazida, não fazia parte do litígio, não foi trazida pelo contribuinte, nem em defesa, nem em recurso. Não dá para o órgão julgador, nós, utilizarmos um fundamento que não constava dos autos, né? Portanto, eu entendo, mas só para colocar um último ponto para a gente fechar e ir para a votação. No caso do sebo agora, eu coloquei um dado que não está no processo, que eu coloquei um problema nos pagamentos que estavam comprovados, mas eu coloquei um problema baseado em experiência de casos passados, vindo desde 2010, em que é comum a prática de você circular cheque para idoso. Hoje não tem mais cheque, a gente tem TEF, agora Pix. Então o dinheiro pode circular de outro modo. Isso não está no processo. Mas é um dado que foi relevante. Doutor Bergamino, com todo respeito, o senhor deveria ter dito antes. Agora esse processo já foi concluído, a gente não tem mais. Eu estou colocando só o que é determinante para a construção de um juízo de valor. Vamos continuar no nosso fato. O processo já foi votado, encerrado, a gente não tem como voltar aqui. E se essa informação do senhor reputasse fundamental, deveria ter avisado a Câmara, inclusive. Né? Mas por isso que eu não gostaria de falar de outros processos. Vamos ficar nesse. Você entendeu? E é assim que eu vejo aqui. Doutora Amara. Eu acompanho o seu voto, Belmar, só para explicar uma coisa. Na verdade, eu estou acompanhando só por conta de que eu sou... Quando a representação fiscal traz o relatório de inidoneidade, de bad guy, eu não aceito esse relatório porque não houve contradição. Eu sou vencida nessa parte, mas eu não aceito. Então, nesse aspecto, eu vou acompanhar o teu voto. Muito obrigado, doutora Amara. Doutor Sérgio Saad. Eu acompanho o voto visto do doutor Belmar também. Eu acho também que isso não teria que ter sido discutido antes. Eu também é discutível se nós não teve prejuízo para o fisco, né? Porque a infração foi realmente crédito, né? Não é questão, independe de ter sido falta de pagamento, e pode não ter sido prejuízo para o fisco naquele período, mas um crédito indevido, isso, se for levar para o futuro, isso com certeza implicaria numa falta de pagamento futura também. E outra coisa que eu consultei a parte de débitos, é que aqui fala o contribuinte não possui débitos, né? E na verdade, tem vários, eu não sei se é desse contribuinte ou se vale para todas as filiais, porque tem outras filiais que têm débitos, tem infrações com relação a esse artigo 85. Então, de qualquer forma... Mas isso também não está nos autos, então... Não está nos autos, não. De qualquer forma, assim, essa portaria também não valeria no caso específico, se fosse levar isso para frente também, né? Mas, de qualquer forma, eu acompanho seu voto. Perfeito, muito obrigado. Doutor Bergamini, podemos encerrar discussões? Podemos. Então, em razão disso, o processo volta, eu vou devolver para o relator, porque a gente não tem nem como votar aqui, né?
É um problema de sistema. Ontem a gente discutiu um pouco na Câmara Superior sobre isso também, porque não tem como registrar o meu voto e nem do Dr. Bergamini agora. Ele não me dá uma opção de devolver para o relator. Ele dá uma opção para devolver a primeira instância, para complementar, mas para o relator não dá. Então, fica registrado aqui que foi superada essa questão, houve o pronunciamento da Câmara. Eu vou pedir para o doutor Bergamini, caso esse processo volte para o senhor, para colocar isso, que houve pronunciamento da Câmara e voltou para complementar o julgado. Que o sistema EPAT não permite. Então, com isso, eu vou devolver o processo para o relator. Posso dar fazer uma observação? Seria importante você consignar isso na ata da sessão, para ficar registrado. Assim fica mais fácil. Vou fazer isso, se eu conseguir. Que eu consiga fazer o despacho do processo. Eu vou fazer isso. Dia 13/12/2023. Muito bem, então estou incluindo aqui no despacho da sessão, em 13/12/2023, essa colenda da terceira Câmara Julgadora pronunciou-se em votação não unânime pelo retorno dos autos ao relator para complementar em relação aos itens 3, para complementar o julgamento em relação aos itens 3 e 4 do AIM, manifestando-se sobre os argumentos deduzidos, tal. Eu peguei o finalzinho do meu voto de vista.
Salvar. Creio que tenha sido salvo. Doutora Maria, essa tem sido a posição da superior em alguns casos, né? Tem feito esse despacho. É melhor, porque como vai mudar mandato, pelo menos a pessoa fica sabendo o que aconteceu. É. Muito bem. Bom, vou devolver para o relator. Ele está me dizendo que eu tenho que registrar a sustentação oral, que já foi feita. Eu vou colocar como adiada. Muito bem, o processo retornou para o relator. O doutor Felipe, o senhor nos ouve? Escuto sim, presidente. Então, o processo retorna para o relator, ok? Ok, muito obrigado a todos. Muito obrigado, tenha um bom dia. Bom dia. E assim encerramos a sessão de julgamento da terceira Câmara do Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. Hoje é dia 13 de dezembro de 2023. Agradeço a todos que nos acompanharam e até uma próxima.